Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para você a como você vai fazer essa pintura em um jogo de cozinha. Tá? Então, hoje eu vou estar ensinando aqui para você a pintura dessa rosa. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Para a sombra eu trabalhei com azul inverno e para a pintura das folhas eu vou trabalhar com verde musgo, erva doce, verde pinheiro e o branco. Para as folhas, eu vou trabalhar com essas cores. Verde musgo. Faço a nervurinha. E vou puxar para cima. O tecido Oxford, você tem que usar bastante tinta, gente, ó. Você vê que eu pego várias vezes a tinta aqui na tampinha. Então, venho puxando aqui pra cima. Venho preenchendo bem a fibra do tecido. Verde pinheiro, só de um ladinho do pincel. Vou escurecer. Quando essa tinta secar, você vai ver a diferença da profundidade e a luz. Erva doce, faço a nervorinha aqui. E puxo pra fora. Eu espalho bem a tinta no tecido, porque esse tecido aqui, ele é um pouco áspero. E como ele é áspero, você não consegue puxar a tinta só de uma pincelada só. Verde musgo, tinta só de um lado do pincel, venho de fora pra dentro. Que eu misturo, venho fazendo o preenchimento da folha. Erva doce aqui do lado de fora. Tinta virada pra fora e venho de fora pra dentro. É como se eu viesse preenchendo, gente, porque o tecido Oxford você não consegue dar uma pincelada e puxar e ficar, não consegue. Você tem que colocar a tinta e vai esfumaçando para o seu devido lugar. Verde pinheiro, tinta só de um lado do pincel. Vou escurecer esse ladinho aqui. Branco para iluminar. Você fazendo desse jeitinho, gente, não precisa você retocar mais, não. Quem pinta no Oxford sempre tem que retocar. Mas nas minhas pinturas é muito difícil quando eu uso o retoque novamente, ó. Porque eu vou pintando partes por partes. Tinta só de um lado e vou iluminar aqui, ó. Esse ladinho. Não vou puxando, eu venho esfumaçando pra dentro. Coloco na lateral da folha e venho esfumaçando, puxando aqui pra dentro. Eu não venho dando só apenas pinceladas. Eu venho trazendo, esfumaçando. Então, aqui já tá prontinha a minha folha. Vou fazer essa outra aqui do mesmo jeito. Faço a nervurinha
e vou puxando pra fora. Então, você vai fazer todas as folhas nesse jeitinho, tá? Eu vou terminar de fazer a pintura das folhas e já volto pra gente fazer a pintura da rosa, tá bom? Pra pintura da rosa, eu vou trabalhar com azul bebê, com azul inverno e azul cobalto. E o azul petróleo para dar profundidade. E o branco pra gente fazer o corte das pétalas. Essa rosa, eu vou começar ela bem diferente das demais que eu começo aqui, tá bom? Então, vamos lá. O azul inverno, vou pintar ela pétala por pétala. Então, para você fazer a pintura da rosa, e você quer muito aprender, é sempre bom você tentar de várias formas, de várias técnicas, porque na pintura em tecido, cada um tem o seu jeitinho de se expressar. Então, aqui no canal eu tenho vários videoaula de como pintar rosa. Vou colocar pontos de sombra nessa pétala. Azul bebê, eu vou terminar de preencher essa pétala com o azul bebê. Azul inverno, continuando fazendo aqui a sombra das pétalas. Já vou escurecendo aqui abaixo dessa outra pétala. Azul bebê, venho de fora pra dentro. Eu venho mesclando, ó, venho misturando. Tinta só de um ladinho do pincel, vou fazer uma sombra aqui, ó. Continuando aqui, fazendo a sombra das pétalas. Eu vou fazer esse lado aqui junto com vocês, e o outro lado eu vou fazer e volto para mostrar ela prontinha depois. O outro lado é do mesmo jeito, você vai fazer esse mesmo movimento aqui, ó. Termino de preencher com azul bebê. Observa bem que eu esfumaço até que o tecido seja preenchido. Aqui você já vai fazer do mesmo jeito, ó. Você vai puxar pra fora o azul inverno. Aqui, ó, eu vou preencher esse espaço aqui até chegar mais ou menos aqui. Vou preencher esse espaço aqui, ó. Posso fazer a nervurinha aqui e puxar pra cima. Como o tecido é Oxford, gente, ó, a tinta não vai. Então, por isso que eu venho preenchendo. Não venho dando pinceladas, eu já venho preenchendo. Deixei aqui, ó, esse pedacinho pra mim colocar azul bebê, ó, tonalidade mais fraca.
Esse outro lado aqui, você vai preencher do mesmo jeito. Eu vou terminar de preencher esse lado aqui e já volto. Vou preencher esse outro lado aqui do mesmo jeito. Vou puxar ele pra baixo. Aqui nessa voltinha eu deixo uma profundidade e termino de preencher com azul bebê. Pronto, gente, aqui eu já terminei de preencher toda a rosa. Vou fazer aqui o miolo, azul cobalto, aqui. Se você não quiser fazer com azul cobalto, você pode fazer com azul turquesa, ou então você pode deixar só a mesma tonalidade sem usar o azul cobalto. Azul inverno. Vou fazer aqui um degradê, ó, azul cobalto, azul inverno. Terminando de preencher com azul bebê. Pronto, gente, feito isso, eu vou trabalhar com azul cobalto. Aqui vou fazer o copinho. Fiz o copinho. Iniciou aqui, ó, puxando para baixo da pétala. Ó, espalho bem a tinta aqui, ó. Pronto, gente, aqui eu desmanchei toda a tinta que eu coloquei aqui. Tinta só de um lado. Tinta só de um lado, vou fazer a sombra aqui abaixo de cada pétala. Aqui onde eu coloquei o azul inverno também, nessa voltinha. Você vai deixar escuro nessa voltinha de cada pétala. E abaixo. Desse outro lado do mesmo jeito. É só apenas sujeirinha do pincel. Você coloca a tinta e limpa o pincel para você fazer essa sombra aqui. Aqui tem uma voltinha. E nessa pétala aqui tem duas voltinhas, ó, aqui e aqui. Vou jogar um pouquinho do azul cobalto aqui em cima. Eu acho legal, gente, quando tem esse detalhe aqui, ó. Pronto, agora eu vou pegar o azul petróleo e vou dar mais uma profundidade aqui no miolo. Esse risco vai estar disponível aí para você, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esse risco e o guia de cores para vocês. Aqui no copinho também eu deixo mais escuro. Faço essa voltinha e agora eu volto esfumaçando em forma circular. Pronto, gente, feito isso, eu vou pegar o branco e vou fazer o corte de cada pétala.
com o branco, vou trabalhar fazendo o corte das pétalas. Inicio aqui logo a boquinha da rosa. Tinta sempre só de um lado do pincel. Vira a tinta pra fora. Depois volta esfumaçando. Tinta só de um lado. Vou fazer aqui a boquinha da rosa. Só dando apertadinhas com o pincel. Depois desço aqui esfumaçando, tirando o excesso da tinta. Você vê que eu não pego mais tinta, eu só apenas espalho aqui o excesso. Tinta só de um lado, vou fazer aqui o corte das pétalas de fora pra dentro. E volto esfumaçando. Sempre a tinta do lado de fora. Jogo só uma esquinha do branco aqui em cima. E puxo aqui pra dentro o restante da tinta. Então, todas as pétalas você vai fazer esse movimento. Aqui só é um pedacinho. Eu coloco e puxo aqui pra dentro, ó. Venho mesclando. Venho espalhando. Tinta só de um lado, faço esse restante da pétala. E vou esfumaçando até que a tinta acabe. E você vai fazer do mesmo jeito, desse lado, aqui e aqui, ó. E aí, você volta espalhando essa tinta. Aqui eu dou uma pincelada no meio e faço, e espalho ela em forma circular. Vou fazer aqui o restante das outras pétalas do mesmo jeito. Pronto, aqui eu fechei todas as pétalas. Vou trocar de pincel, vou pegar um pincel de cerdas macia e vou fazer as pétalas aqui de dentro. Pra fazer essas pétalas aqui de dentro, não é obrigado você fazer com o pincel de cerdas macia. Eu faço aqui, gente, porque eu já peguei o costume de fazer com o pincel de cerdas macia. Solto aqui umas, ó. Pronto. Vou pegar essas pétalas que pararam aqui, vou entrar com elas pra dentro. Com o próprio pincel de cerdas macia, eu vou fazer elas. Mas se você não tiver esse pincel aqui, não tiver costume, é bom você fazer com o que você mais se adapta pra fazer esse movimento aqui, ó. E agora, volto tirando aqui o excesso do lado de baixo. Nessa outra aqui também, ó, apenas apertando o pincel, chegando aqui, eu dou essa voltinha. Essa daqui, ó, só dou mais um detalhe nela aqui. Fiz esse lado, agora a gente vai fazer o outro lado aqui, ó, do mesmo jeito.
Prontinho. Vou pegar o azul cobalto. Com muito cuidado, vou colocar um pouquinho aqui de sombra. E desse lado aqui também. Vou colocar um pouquinho do azul cobalto aqui, porque aqui vai ficar uma sombra. Branco só de um lado do pincel, viro a tinta pra baixo e dou uma apertadinha aqui, ó, fazendo a viradinha dessa pétala. Uma pincelada de branco aqui, esfumaço. E aqui no meio também. Para que essa rosa ela fique mais gordinha aqui no centro. Com o pincel filete e o branco, faço os miosóticos aqui dentro. Então, gente, essa foi mais uma videoaula. Essa pintura é um jogo de cozinha, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se ainda não faz parte aqui do nosso cantinho, deixo o convite para você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Assim você será notificado de vídeos novos toda semana. Então, fiquem com Deus. Beijão para todos e tchau, tchau.